Gratidão! Gratidão, minha gente linda! Bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, a rádio que toca a nossa alma. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Arruda, terapeuta holístico, constelador familiar, também sou tarólogo, jogo o baralho cigano e o tarô, também sou celebrante de cerimônias ecumênicas e também palestrante na área do desenvolvimento humano. Para que vocês saibam mais sobre mim e o meu trabalho, é só vocês acessarem as minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, no Facebook, no Instagram e no YouTube também eu tenho um canal com todos os programas que eu faço aqui na Rádio Vibe Mundial. No YouTube, o meu canal é Leandro Arruda Constelação. E também, qualquer coisa, vocês podem me encontrar no meu site, leandroarrudaconstelação.com.br. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma ferida emocional que provavelmente todos nós temos, essa ferida emocional, que é a rejeição. É um tema muito delicado, porém nesses tempos, né, de medos e ansiedades e de isolamento social, é uma coisa que está bastante em voga. Nos meus atendimentos individuais com as constelações e até mesmo com o tarô, eu tenho observado as pessoas com muito medo, vários medos, ansiosas e tudo mais, e muitas das pessoas se sentindo rejeitadas, porque de alguma maneira perdeu o contato físico, né, com a sua família, às vezes, com os seus amigos principalmente, e na convivência social do dia a dia. Mas vamos entender que, independente da pandemia, a rejeição ela é uma ferida emocional que todos nós temos. Uns mais e outros menos, mas todos nós, algum dia, já nos sentimos rejeitados. Principalmente quando a gente vai lembrar da nossa infância, em algum ponto da nossa infância, que nós ou fomos rejeitados pelos colegas da rua, ou pelos amiguinhos da escola, porque a gente não se encaixava no meio do grupo, ou porque a gente não tinha uma característica, um comportamento com que o grupo queria. Então, aquele grupo queria que eu fosse verde, eu era azul, eu não me encaixava, então eles me rejeitavam. Ou porque eu estudava muito, era o CDF, aí os que eram bagunceiros me rejeitavam, ou porque eu tinha óculos, ou porque eu era gordinho, ou porque eu era filho de pais separados, enfim, né? Não dá para aqui elencar tantos comportamentos possíveis de sofrermos rejeição, mas todo mundo sofreu. E pode, inclusive, às vezes, isso ter ocorrido na própria família, onde a mãe, o pai, um irmão ou outro parente, de alguma maneira falou algo ou teve algum comportamento, mesmo sem intenção, e que você se sentiu rejeitado. Por exemplo, quando eu observava que a minha mãe se dava melhor com o meu irmão do que comigo, então eu me sentia rejeitado, embora não fosse uma rejeição dela, mas eu, criança, com o emocional e o psicológico ainda muito imaturo, não conseguia entender que não era uma rejeição. Ou então porque a minha avó tinha mais afinidades com aqueles primos do que comigo. Então eu me sentia rejeitado pela minha avó. Enfim, como eu disse, existem milhares de situações onde nós pudermos nos sentir rejeitados. Isso com certeza vem da infância, normalmente, porque é uma época em que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem maturidade, que a gente não tem autodefesa psicológica, e isso acaba, né, essa dor da rejeição acaba virando uma ferida. Que aí o que acontece? Nós não cuidamos dessa ferida
e vamos colocando a personalidade, o ego por cima, mascarando essa ferida. E aí nós levamos isso para a vida adulta, sem ter necessidade. Porque aquilo fez parte da nossa história, a gente não tratou, porque éramos crianças, claro. No entanto, isso agora está conosco, aqui na nossa personalidade. E é uma pessoa que, às vezes, ela tem dois caminhos, as pessoas que se sentiram rejeitadas. Ou elas ficam agressivas, que é uma forma de autodefesa, e saem por aí agredindo todo mundo, e quando eu falo agressão, não é só agressão física, mas a agressão verbal, ou então ou elas ficam frias, elas se tornam quase que um rejeitador. Muitas pessoas que foram rejeitadas se tornam, sim, rejeitadores. Eles começam a rejeitar os outros. Então, esse é um viés de comportamento na vida adulta, que quando a gente não trata a ferida da criança interior, nós acabamos virando rejeitadores. Ficamos secos, distantes, ficamos frios emocionalmente com todos do nosso convívio, né? Por uma autodefesa. E as pessoas falam, nossa, mas como aquela fulana é seca, como aquele fulano é frio, como aquele fulano é fechado. Não julguemos, gente, porque às vezes esse comportamento é uma autodefesa para a ferida que a pessoa tem de rejeição. E eu não estou aqui dizendo que toda pessoa que é fria, seca ou distante tem a ferida da rejeição. Eu estou colocando como uma possibilidade. E outro caminho que a pessoa rejeitada toma, a pessoa rejeitada que eu digo aquela que não cuida da ferida, né? Ela vira vítima, injustiçada, coitada. E ela se atrai exatamente pelas pessoas que vão rejeitar ela. Tem 30 pessoas para ela fazer amizade. 29 tem a possibilidade de dar certo. E uma é um rejeitador. Por quem que ela se atrai? A que é vítima? Pelo rejeitador. Mesmo não sabendo que ele é um rejeitador. Então, esses dois caminhos de nos tornarmos ou frios, distantes, racionais, ou vítimas, não funciona e, ao contrário, só vai deixar a ferida mais aberta e mais dolorida. Porque a pessoa que sofreu rejeição, e como eu disse, todos nós sofremos, e não tratamos isso, ela vai desenvolvendo uma culpa, porque ela acha que ela fez algo de errado, ou que ela era inadequada para ter sido rejeitada. E aí ela não trata isso, leva para a vida adulta, né? Ou ela fica fria, distante, ou ela fica vítima, fomentando a rejeição nela mesma. Porque ela tem uma culpa inconsciente por trás disso tudo, que faz com que ela se ache inadequada, que ela se ache menos que os outros, que ela se ache, de repente, não merecedora. Muitas vezes a ferida da rejeição cria uma crença inconsciente, que é uma crença considerada limitante, que é o não merecimento. E aí a pessoa não consegue manifestar riqueza, prosperidade, não consegue ter boas amizades, não consegue se entregar nos relacionamentos, porque ela tem medo de ser rejeitada. E muitas vezes o que ela faz? Ela foge dos relacionamentos. Ela termina o relacionamento antes que a pessoa possivelmente termine com ela. Ou ela começa e sabota o relacionamento, ou ela nem começa, ou quando ela vê que começa a esquentar, ela cai fora, com medo do outro, possivelmente, a gente nem sabe se vai, acabar e aí ela se sentir rejeitada. Então isso também é importante observar, que essa ferida da rejeição, ela vai aparecer muito agora na vida adulta, aonde? Nos nossos relacionamentos. São pessoas que não têm relacionamento, ou se têm, ficam com relacionamentos assim muito rasos,
que não aprofundam no relacionamento. Por quê? Porque a pessoa tem medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de levar um não. E aí o que acontece? Qual é a saída de tudo isso? A primeira coisa, perceber a nossa ferida e admitir: tenho sim a ferida da rejeição em mim. Todos temos, gente. Não adianta o seu ego ficar contando história para você que você é o valentão, que às vezes exatamente o ego valentão é para que possa, de alguma maneira, encobrir a ferida. A raiva, muitas vezes, é escudo da dor. Muitas vezes não, quase sempre ou sempre. Então nós vamos admitir primeiro, olha, tenho a ferida da rejeição. E a segunda postura é a gente começar a observar se eu fui para a frieza como autodefesa ou se eu estou no vitimismo. A maioria das pessoas acabam indo para o vitimismo e acabam atraindo mais do mesmo. Então atraem agressores, atraem rejeitadores, atraem pessoas que desqualificam ela, atraem pessoas que de alguma maneira acabam diminuindo ela. Então, por isso que é importante perceber qual é o caminho que eu tomei. E aí, é importante agora acolher a nossa ferida, que está lá na criança interior. E talvez fazer um trabalho com a criança interior de acolhimento, de oponopono, de conversa com a sua foto, né? Pega a sua foto de criança e começa a conversar com ela todos os dias. Ou seja, acolhe a sua criança interior, porque provavelmente a ferida está lá na criança interior, quando você não sabia lidar com a rejeição. E aí o que acontece? Nós vamos desenvolvendo a capacidade de lidar com frustrações. Porque a pessoa que tem a ferida da rejeição, a pessoa que vai para o vitimismo, ou que ela vai para a frieza, independente, né, de qual comportamento da personalidade ela vai, ela não sabe lidar com frustrações. Qualquer não que ela recebe, ela já se sente rejeitada. Qualquer desafio que vem para ela se afasta ou ela rejeita, ela mesma rejeita, para possivelmente, se não der certo, ela não se sinta rejeitada. Então, olha que interessante. Esse comportamento de autodefesa, ele vai saindo mais do que ficar no âmbito dos relacionamentos, ele vai para o âmbito do comportamento diante dos desafios. Então é a pessoa que ela não se arrisca, é a pessoa que ela não aceita desafios, é a pessoa que não vai para o novo, é a pessoa que fica o tempo todo fazendo o quê? Criando zona de conforto para ela se esconder, que na verdade não existe, né? Zona de conforto é zona de comodismo. A grande verdade é essa. Então, a pessoa que é rejeitada, ela passa... como ela tem medo de se frustrar, porque se ela der bom dia para mim e eu não responder porque eu tô com a cabeça a 1000 por hora ou porque eu tô desconcentrado, quando eu não respondo bom dia para ela, na hora dói no coração dela, porque eu não respondi. E eu não respondi o bom dia... Não é porque eu não queria, porque eu estava, de repente, também, de alguma maneira, desconcentrado, ou não percebi, só que ela já se sente rejeitada, ela já se sente desqualificada e aquilo dói para ela. E aí o que acontece? Ela vai ou para a vitimização, ou ela vai para a autodefesa e se torna fria. E aí ela vai se afastando da prosperidade, da saúde. Por quê? Porque a pessoa vai se fechando, né? Ela vai se encasulando nela mesma, emocionalmente falando. E aí ela fica uma pessoa muito neutra. Não tem novidades na vida dessa pessoa, não tem desafios. Porque tudo ela vê perigo. Todo o não possível que ela possa ter em alguma situação ou em algum relacionamento, ela vai dar para trás. É isso que acontece.
Ela só se relaciona com as pessoas que praticamente ela tem certeza que não vai rejeitar ela. Ela só aceita desafios se ela tem certeza que ela consegue dar conta. Ela não se expõe ao novo, ela não se arrisca. E aí a pessoa vai perdendo o quê? A força. Porque vai perdendo também o quê? A ousadia. Vai perdendo a audácia. Vai perdendo... inclusive a oportunidade de ter coisas novas na sua vida, de atrair coisas novas para a sua vida. Porque todo o tempo a pessoa, primeiramente, como um instinto de autopreservação emocional, vem esse medo de ser rejeitado, então eu não vou. Então é importante agora, nessa fase, nós nos tornarmos adultos, acolher a ferida da nossa criança interior. E aí que está o tchan da questão. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Toda pessoa que foi rejeitada, ela acaba, e é isso que está escondido lá atrás, e que se a gente não mexe, dá problema, ela se rejeita. Ela se acha menos que os outros. Ela se coloca para baixo. Ela vai para o último da fila. Porque lembra que eu disse no começo que a ferida da rejeição acaba gerando uma culpa? Porque a pessoa se acha como? A pessoa se acha extremamente não merecedora. Ah, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, então eu não mereço o amor da minha mãe. Então eu sou alguma pessoa errada, inadequada. Já é a culpa. E essa culpa na vida adulta vai fazer com que ela própria se rejeite. E aí a pessoa que auto se rejeita vai atrair quem? Rejeitadores. Óbvio, a vida te trata como você se trata. Já dizia o nosso querido Gasparetto, né? Um comunicador brilhante de tantos anos aqui da Rádio Vibe Mundial, e que inclusive eu tive o prazer de ser aluno dele por tantos anos. E é por uma certa influência dele que eu hoje também sou comunicador aqui da rádio. Então a pessoa, quando ela se rejeita, porque ela está na culpa, ela atrai situações que a rejeitam. Porque as pessoas fazem com você o que você faz com você. Tudo começa no interior. O que está se passando no interior vai se reverberar no exterior. Então eu me rejeito, o que eu vou atrair? Pessoas que me rejeitam. Eu não me sinto merecedor porque tenho culpa. Quem que eu vou atrair? Pessoas que me desvalorizem. Para validar o não merecimento. Para validar essa sensação, né, de vazio que eu tenho. Com a autorrejeição ou com a sensação de não merecer as coisas boas da vida. E aí se torna um círculo vicioso, porque eu me rejeito, atraio o rejeitador, aí o rejeitador, quando me rejeita, acaba deixando a ferida mais dolorida, e eu me rejeito mais ainda e eu fico andando nesse círculo. Então é preciso que nós possamos nos perdoar. A saída da autorrejeição é o auto-perdão. Quando eu vou lá no meu passado e percebo aonde que eu comecei a me sentir rejeitada na criança e me perdoo, porque naquele tempo eu não sabia me defender, eu era uma criança. Eu não entendia como que funcionava as relações humanas. Então, sabe qual é a grande saída para a gente se rejeitar? Para a gente parar de se rejeitar e atrair os rejeitadores? É quando a gente se torna humilde com a gente mesmo. Olha, eu não sabia lidar com aquela situação. E aí eu levei na cabeça, levei no meio da fuça. Só que olha que interessante, essa situação que você se sentiu rejeitado, provavelmente fez você crescer. Fez você buscar o autoconhecimento, fez você buscar um caminho de consciência, fez você buscar a espiritualidade, fez você buscar a consciência espiritual, com certeza, porque todas as dores que a gente tem,
nos movimentam para buscar a evolução. Seja ela mental, espiritual, psicológica, emocional, física ou em todos esses âmbitos. Então a dor está a serviço da vida. E é muito importante também a gente entender que quando nós somos rejeitados, a gente também, de alguma forma, está corrigindo o ego. Porque vai doer mais para onde? O ego é que vai ficar dolorido com a rejeição. E aí essa frustração, essa dor, essa angústia que o ego nos faz sentir, faz a gente buscar o caminho da luz. Então olha que interessante. O ego que se sente rejeitado nos dá essa angústia, nos dá essa dor, e essa angústia, essa dor é que vai fazer a gente buscar o caminho da luz. A consciência, a espiritualidade, a terapia, enfim, um caminho que possa te libertar, um caminho até psicológico. Então, olha que interessante. Quando eu fico humilde comigo e me perdoo, porque naquele tempo eu não sabia lidar com a rejeição e deixei isso virar uma ferida, eu fico humano. E até agradeço essa dor, porque essa dor me movimenta a crescer. Só que hoje, para a gente finalizar, nós não precisamos mais da dor para crescer. Nós podemos crescer pelo amor. Nós podemos sair desse círculo vicioso de se auto-rejeitar e atrair quem nos rejeita para poder evoluir. A gente pode se amar, a gente pode se aceitar como somos, porque se eu me aceitar, o outro também me aceita. Se eu me valorizar, o outro também me valoriza. Se eu me achar merecedor, o outro também vai dar algo para mim, para o meu merecimento. Porque todo o externo é reflexo do interno. A vida te trata como você se trata. Então, quando eu fico humilde, humano, me perdoo, né? O que acontece? Eu vou para a minha alma, para a minha essência. E aí o que acontece? Eu acabo utilizando a dor para crescer, para evoluir. E vou até perceber que essa dor foi um degrau para a minha evolução. E até agradeço a essa dor, porque agora eu transcendo ela. Claro que existe a ferida, mas eu vou saber lidar com ela, porque a questão não é ter ou não ter a ferida, mas de alguma maneira é saber lidar com ela. Então, queridos, possamos nos recolher e acolher as nossas dores, nos perdoar, porque na época não tínhamos o desenvolvimento que temos hoje, e agora buscar um caminho de consciência, buscar a luz, porque senão o teu ego vai ficar o tempo todo ou te vitimizando, falando que você é menos que os outros, e aí você vai ficar atraindo essas situações para sua vida, ou vai falar que você é o sabichão, que você é o melhor que todo mundo, ou mesmo até vai te tornar frio. Nenhuma dessas três soluções, entre aspas, que o ego coloca é o mais correto. O mais correto é a gente ir para a alma, integrar a dor e transformar ela em força, para que a gente possa evoluir, crescer e aprender. Eu vou agradecendo aos ouvintes, vou agradecendo aqui aos espectadores na página do Facebook. Quem quiser o meu contato para marcar uma constelação individual, seja online ou presencial, ou uma consulta com baralho cigano, é só entrar no meu site, leandroarrudaconstelação.com.br, lá tem o meu WhatsApp, e aí você me passa um WhatsApp e a gente marca. Ou então, vocês pegam o meu contato nas redes sociais, Leandro Arruda Constelação no Facebook, no Instagram e também no YouTube, que lá tem os programas aqui das segundas-feiras que eu faço na Rádio Vibe Mundial, ok? Uma semana iluminada para todos, um mês iluminado para todos. Hoje é dia 1º. Lembre-se de soprar canela na porta da casa, na porta de entrada da casa, para que a prosperidade entre na sua vida. Beijo no coração, feliz mês de junho e gratidão!